Tiago, capítulo 1, o versículo 12 até o versículo 15. Epístolas Gerais, na carta de Tiago. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Todos encontraram? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da... Eita, fraco. Receberá a coroa da... a qual o Senhor prometeu aos que o... Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Podeis assentar. Meus queridos, hoje nós estamos com os ilustres visitantes. Está ali não é visitante, a Márcia, né? Cunhada do diácono Bruno. Aceitou Jesus quarta-feira, não foi? Entregou a sua vida para Jesus, irmãos. Que alegria, né? Nossa irmã agora é uma serva do Senhor. Sinta-se acolhida por nós, principalmente, né? Por Deus. Sinta-se em casa, viu? Você faz parte dessa família também. E também está ali uma jovem, como é que você chama? A Isabela, sua neta. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Prazer ter você aqui. Chegou ali também o jovem ali, como é que você chama? Elieber. Deus te abençoe. Maria das Graças. Deus te abençoe também, viu? E Terezinha, Deus abençoe sua vida, viu? Seja bem-vindo. Vou dar aquele seja bem-vindo, a igreja vai dar aquele amenzão. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sinta-se em casa, sinta-se abraçado por essa família de Deus. Venha ou, preferência, fica conosco, né? Amém, igreja? Vamos lá. Estamos estudando uma série de estudo chamado Passo a Passo com Jesus. Começamos com a regeneração, que é o novo nascimento. O primeiro passo que eu dei, que você deu, foi quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo nos convenceu, nós levantamos as nossas mãos e entregamos nossa vida para Jesus. Chama regeneração, novo nascimento. Depois vem a justificação. Paulo fala em Romanos que aqueles que estão em Cristo estão justificados. Nenhuma condenação há. Ninguém pode apontar o dedo para mim, para você, para nós e apontar o nosso pecado, porque o nosso pecado foi perdoado através do sacrifício da cruz. Jesus perdoou os nossos pecados. Depois vem da justificação, vem a adoção. O que é a adoção? Se tornamos filhos de Deus e filhos herdeiros das mansões celestiais, das promessas, das bênçãos. Depois da adoção, vem a santidade. Lá 1 Pedro, capítulo 5, versículo 15 ou 14, se não me engano, Jesus diz, sede santos, porque eu sou santo. Sede separado, sede diferente. A palavra santo no grego é ágios. O que é ágios? E eu consagrei, te separei para mim. Ele está dizendo para a igreja minha, noiva amada, eu te consagrei, te separei para mim.
Por isso que vocês também devem viver em santidade, em santificação. Deus abençoe. Depois nós falamos sobre o perdão. Porque se o crente nasceu de novo, está justificado, é filho, vive em santidade, ele tem o fruto do Espírito. E que quem tem o fruto do Espírito, ele não tem dificuldade em perdoar o teu irmão. Porque ele entende que a maior dívida dele foi perdoada lá na cruz. Então ele não tem dificuldade de perdoar o teu próximo. Falamos sobre o perdão. Hoje nós vamos falar sobre a tentação. Crente passa por tentação, sim ou não? Muitas, né? Então vamos abordar esse tema. Na carta de Tiago, ele ensina a viver uma fé prática. Essa carta nós acabamos de ler, esse versículo, capítulo 1, versículo 12, 16. Tiago nos ensina a ter uma fé prática, em meio às lutas da vida. O que é a fé prática? É uma fé que sempre tem que estar em desenvolvimento, através da vigilância, jejum e oração. Sempre a nossa fé está desenvolvendo. Porque em meio às diversidades, em meio às lutas, os vales e deserto, se você não tiver uma vida de vigilância, de oração, de jejum, de palavra, você é um crente fraco, um crente doente, um crente frágil. Não vai aguentar a jornada, não vai aguentar a adversidade, não vai aguentar as lutas, vai se entregar. Então por isso, Tiago vem abordando nessa passagem que a nossa fé tem que ser uma fé prática. O que é uma fé prática? Eu acabei de falar, uma fé que está sempre em desenvolvimento, uma fé diária. Eu não posso ter fé hoje e amanhã não ter, é todos os dias. Eu só consigo, repetindo, através de uma vida que eu tenho com Deus. Se eu nasci de novo, sou justificado, sou filho, vivo em santidade, então a minha fé está fortalecida em Cristo. E quando vier as provações, as tentações, as adversidades, eu não vou ceder a elas, eu não vou me entregar a elas. Nesse trecho ele aborda dois temas interligados. O primeiro tema está no versículo 12, que é a bênção que vem da perseverança na provação. Aqueles que perseveram na provação são bem-aventurados, receberão bênçãos, e o maior galardão, a maior promessa, a maior bênção está por vir, que é a volta de Jesus. Aleluia. O segundo tema interligado dentro desse versículo que a gente leu, está o processo da tentação que leva ao pecado. E o salário do pecado é a... Tiago faz um chamado para nós discernir entre as provações permitidas por Deus e as tentações que vêm dos nossos próprios desejos. Há uma diferença. Provação que Deus permite nós passarmos, e tentação que vem dos nossos próprios desejos, daquilo que eu mesmo procuro com minhas próprias mãos. Vamos lá. Versículo 12. A gente vê a bênção na provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aprovado na provação, aprovado na luta, aprovado no vale, aprovado no deserto, aprovado na adversidade. Falar assim é fácil, irmão.
Eu chegar aqui e pregar, e você, ou às vezes a gente falar, numa conversa formal, nossa, Deus me provou, e eu fui aprovado nessa aprovação. Falar é fácil, agora viver já é outro negócio. Ser um filho doente, um câncer terminal, situação financeira caótica, o marido te abandonando, você olha, não tem o apoio do marido, não tem recurso financeiro, e seu filho está doente, e você está na igreja, você está na caminhada, você está orando, você está buscando. É fácil? Não é não. Outro estilo de provação. Quem lembra daquele rapaz, daquele moço, entrou numa escola, numa creche, e matou aquelas crianças? Quem lembra disso? Com machadinha, né? Com machado. E um dos pais era crente. Se eu estiver mentindo, vocês podem me corrigir. Era crente. O pai vendo o filho, uma criancinha morta, por aquele assassino, o filho dele morto no chão. E ele falou assim, eu perdoo ele. Eu sou um servo de Deus, eu perdoo. Por mais que o meu coração está doendo, eu perdi meu filho está aqui no chão, com a machada cravada no seu crânio, mas eu perdoo esse moço que fez isso com meu filho. Isso é ser aprovado na aprovação. Por isso que eu falo, falar é fácil. Ouvi uma reportagem de uma mãe, aliás, o repórter abordou assim, tinha uma mãe conversando com um menino na cadeia, e esse menino tinha matado o filho dela. Os dois cresceram juntos, eram amigos. Por causa de uma desavença, o menino matou o filho dela. Ela pegou o menino e falou assim, olha para mim, olha dentro dos meus olhos, eu te perdoo, meu filho. Você tirou uma coisa que eu mais amava, abaixo de Deus, era meu filho. Está doendo aqui dentro, mas eu te perdoo. Em nome de Jesus, você está perdoado. E você vai ser liberto daquilo que te domina. É fácil? Não é não. Mas o Tiago dá uma receita lá no início. A tua fé tem que ser uma fé prática. Uma fé que desenvolvida na vigilância, oração, jejum e palavra. Se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ele não consegue. Ele não resiste à provação. A palavra provação no grego é peirasos, que refere-se a testes, a desafios que vêm para fortalecer a fé. E coisas que Deus permite que nós passamos. Deus permite que nós passamos. Quantas vezes nós já oramos para Deus curar a pessoa, no outro dia a pessoa, Deus levou. E tem família que fala assim, que Deus é esse? Nós servimos, nós oramos, nós somos fiéis, e Ele levou meu pai, Ele levou minha mãe, Ele levou meu filho. Ou se outros estão passando por momentos difíceis, na vida conjugal, na vida financeira, na vida familiar, e quando vai orar, começa a questionar Deus. Por que, Senhor? Se eu te sirvo há tanto tempo, se eu sou fiel ao Senhor, se eu não estou em pecado, por quê? Simplesmente, o Espírito Santo falou assim, continua perseverando. Você receberá a sua recompensa. Outro exemplo que eu te dou de Paulo. Quantas vezes Paulo orou para Deus tirar o espinho de sua carne? 3 vezes, não foi? Deus tirou? E era uma aprovação. Se não fosse, não tinha orado 3 vezes. Mas Deus não tirou. Para tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Nós só vamos entender
Nós só vamos entender. E nós não vamos aguentar o processo. Se a nossa fé estiver interligada, estiver ligada, estiver centrada no torno da graça. Se nós estiver com a vida em santidade, estiver com a vida em oração, em vigilância, em jejum e oração. Porque se o nosso alicerce, a nossa vida espiritual não estiver forte, nós não aguentamos. Outro exemplo dá para vocês. Por que muitos pastores suicidam? Muitos pastores estão suicidando, sabia disso? Homens de Deus, prega a palavra, vive para a obra, amanhece enforcado. Não aguentou a aprovação. E não se abriu, não procurou socorro, não confiou naquele que o chamou. E assim somos nós, qualquer um de nós, que nós não somos super-heróis. Não vem cá como pastor da igreja de Beira-Rio, bater no peito e falar assim, aqui não, provação me pega. Pega sim. Não deixa eu ir para o joelho e pôr a cara no pó não para você ver. E pedir ao Senhor misericórdia, me ajuda. Tem misericórdia de mim, Senhor. Para ver se eu aguento. Ninguém aguenta, irmão. Só aqueles que estão com a vida espiritual ativa, forte. Só aqueles que é cheio do Espírito Santo. Só que também vem a recompensa. Qual a recompensa para aqueles que perseveram na provação? A coroa da vida eterna. Aguarda aqueles que são salvos. Paulo usa uma expressão que eu gosto, no fim da sua carreira, da sua vida, doente, machucado, preso, e a sua sentença tinha saído, ele ia ser decapitado, mas ele disse, ele sabia que ia morrer, ele disse, combati um bom combate, terminei a minha carreira, guardando a fé, e receberei a coroa da vida eterna. Aleluia. Só quem tem convicção, só quem é salvo, ele passa para a aprovação, porque nós temos a certeza que um dia nós vamos encontrar com ele, e nós vamos receber a nossa coroa. Só quem tem essa convicção, a sua fé não é abalada. A aprovação tem um ponto positivo. Ela é temporária. Uma hora vai passar. A recompensa, ela não é temporária, ela é eterna. Escute isso, a provação que nós passamos nessa terra, ela é temporária. Mas a recompensa que nós vamos receber do Senhor é eterna. É eterna. Aleluia. Glória a Deus. Podemos sofrer o que for aqui, mas nós sabemos que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem, nós estamos indo embora dessa terra, e a recompensa que nós vamos receber do Senhor é eterna. Vale a pena ou não? Vale a pena não aguentar a aprovação? Aleluia. No versículo 13 está escrito assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus não é a fonte da tentação. Tiago diferencia a provação que vem de Deus para o nosso crescimento e da tentação que visa nos afastar de Deus. Tiago, ele mostra dois caminhos, assim, a aprovação é para o seu crescimento. A tentação te afasta de Deus, da presença de Deus, do caminho do Senhor.
Existe um tributo que é só de Deus. Que tributo é esse? Deus é santo e imutável. Aleluia. Ele não se associa ao mal e nem deseja o nosso fracasso. O erro humano é comum a gente culpar a Deus ou até as circunstâncias por nossas quedas, mas Tiago nos lembra que a responsabilidade é nossa. Nós não podemos transmitir o nosso erro para Deus, para as circunstâncias e nem para o diabo. Quando enfrentamos tentações, precisamos reconhecê-las como contrárias ao caráter de Deus e buscar nele força para resistir. Algo que há muito tempo, alguns anos, eu aprendi fazendo um seminário. Pastor Elias Torraldo, ele trouxe uma ilustração muito feliz que eu guardei no coração. Quando o homem está em Cristo, o pai, quando olha para esse ser humano, no rosto dele ele não vê o rosto humano, ele vê o rosto do seu filho. Mas quando nós cedemos à tentação, quando o pai olha para o rosto daquele que cedeu à tentação, que afastou dele, ele vê o rosto do diabo. Por isso que a tentação afasta, que vem o pecado, e isso atinge a santidade de Deus. Por isso que Deus entristece. No versículo 14, a gente vê a origem da tentação. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um está cedendo à sua própria cobiça. Todos nós temos uma cobiça. Mas como assim, pastor? Porque a tentação nasce interna. É do coração. Nasce os desejos desordenados do coração humano. Se eu sou um servo de Deus, aquilo que Deus não agrada gerou um desejo dentro do coração, qual é a minha atitude? Ir para o joelho. Ou em pensamento, repreender. Senhor, repreende esse desejo que subiu. Essa vontade que surgiu na minha carne. Tem misericórdia de mim, Senhor. É igual os pensamentos. Tem como a gente cercar os nossos pensamentos? Tem? Tem como você impedir os seus pensamentos? Não vem maus pensamentos? E esse pensamento, se você não repreender, ele gera o quê? Uma cobiça, não é isso? E a cobiça, se você não repreender ela, não sair fora, ela gera o quê? O pecado. Porque veio o pensamento, alimentei a cobiça. Um exemplo, esse aqui é um copo de cerveja. Antes de eu aceitar Jesus, eu gostava de tomar cerveja. Crente, alguns anos depois, aí eu vi um copo de cerveja geladinho. No meu pensamento assim, toma um golinho, que a Bíblia fala que o crente não pode embriagar. Não embriagueis, mas um golinho você pode. Aí eu vou assim, rapaz, que a cerveja está geladinha. Nó, é Heineken ainda, hein? Daquela que eu gostava. Eu vou assim, vou tomar um tiquinho. Está gerando o quê? Uma cobiça dentro de mim, eu estou alimentando ela. E se eu não vigiar, não repreender, o que vai acontecer? É só um golinho. Aí um golinho eu tomo um copo. Tomo 2. Tomo 3. Fico embriagado.
A cobiça gerou pecado na minha vida. Quando eu assusto, caí, estou em pecado. Sou membro da igreja. Como é que eu vou cantar agora? Se o pastor me dá a oportunidade, como é que eu vou tomar a ceia? Porque quando a gente cede à tentação e gera o pecado, a primeira coisa que gera na pessoa é o quê? A vergonha, né? A pessoa fica envergonhada, vir para a casa de Deus, participar das coisas de Deus, porque está em pecado. Mas não tem a humildade de reconhecer que errou. Porque nós estamos sujeitos a errar, sim ou não? Todos estão sujeitos a errar. Se eu errei, se eu tive coragem de errar, praticar o pecado, eu tenho que ter a coragem, a humildade de chegar e confessar o meu pecado. Se eu arrepender e confessar o meu pecado, vou alcançar a misericórdia. Deus vai perdoar o meu pecado. Eu vou continuar a jornada. O problema da cobiça, o problema hoje, que muitos se está seduzido, se entregar à cobiça, gerar o pecado, ocultar o pecado, e está dentro da igreja, participando das coisas de Deus, cantando, pregando, fazendo as coisas de Deus. O pecado da tentação, se eu for falar aqui, são N's. Porque a tentação é aquilo que vai no seu ponto fraco. Naquilo que você gosta, ou gostava. Tem muita gente que tem a fraqueza de redes sociais. Principalmente quando está sozinho. Começa a passar, né? Vendo os vídeos. Aí começa a ver os vídeos lá, né? Daqui a pouco passa uma mulher lá, né, daquele jeito. Ele passa, aí o pensamento dele, volta um tiquinho. Ele vai lá. Volta o vídeo. De um vídeo passa para o outro. Vai passando para o outro. Na hora que vê, já está vindo vídeos pornográficos. A sua mente está contaminada. Porque já gerou o pecado. Outros são tentados, sabe o quê? A zona de conforto. Eles não vê que o diabo está armando uma tentação para eles ali naquele momento, principalmente na hora de culto. Chega na hora de culto, assim, hoje não vou não. Não assuste não, tem gente que desde vir para o culto, para não perder o capítulo da novela. A novela hoje vai passar uma cena ali que eu não posso perder. Nossa, eu não posso perder essa cena. A cobiça, ela foi entregue à cobiça daquela cena, daquela novela, e ela não vigiou e gerou o pecado. Gerou o pecado na vida dela. Porque ela está deixando de buscar o reino dos céus para alimentar a carne, os prazeres infames da carne. Outra tentação, a tentação da fofoca. Sabia que a fofoca também é uma tentação, irmão? Você fica sabendo o negócio, você fica doidinho para cantar. Oh, Jesus, me vigia, meu Deus, não aguento. Ai, Jesus, fiquei sabendo fulano ali, eu tenho que contar para o Beltrano. Ai, Jesus, misericórdia, meu Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que vigiar minha língua. Ai, aí passa fulana. Fulana, vem cá, vem cá. Deixa eu te contar um bafão, menina. Tentação. E uma fofoca maldosa, que vai causar polêmica, destruição, problema para a vida das pessoas, para a sua vida. Porque você se entregou àquela cobiça, àquela vontade de falar da vida dos outros. Meu irmão, se a gente tem dificuldade de cuidar da nossa própria vida, imagina nós preocupar com a vida dos outros, meu irmão.
é uma tentação que nós devemos vigiar. Se você sabe algo de alguém, fica para você e vai orar para essa pessoa. Principalmente quando o crente cai. Menino do céu, você viu quem caiu? Misericórdia. Parecia um santão dentro da igreja. Está lá agora, no pecadão. Caiu, bem feito. Isso é certo? Qual é a postura de um crente salvo? Chorar que o seu irmão caiu. Oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ajuda o meu irmão que não soube vigiar na caminhada, tropeçou e caiu. Ajuda ele a levantar. E nós temos que ir lá ajudar ele, ser ombro amigo, não jogar na cara dele o pecado. Irmão, a tentação para fazer o mal para os outros é forte. A tentação da mentira. Pensa, eu conheço o que tem de crente que mente, principalmente quando vai fazer negócio. E eu conheço. Tinha um certo fulano ali que foi fazer um negócio de uma terra com o do bem dele. Rapaz do céu. O cara criou um fundo histórico mentiroso. E o cara olhou para ele, o outro não era crente. Eu disse, não. Se o fulano está falando, o cara é crente, pô, vou confiar nele. Fizeram um negócio. Não fizeram negócio, passou 3 dias. O irmão tinha arrancado os 2 olhos dele. Arrancou e lambeu ainda. Foi saber que era tudo mentira. A tentação do adultério. Isso é tanto para homem e para mulher. Começa com um olhar, começa com uma conversa maldosa pelas redes sociais. Às vezes assim, eu olho para a menina olha para mim e ri. Eu dou meu coração e falo assim, é bonita, né, senhor? Mas eu não posso não, né? No dia, oi. Tentação, Jesus, eu não posso. Terceiro dia, tudo bem? Como é que você se chama? Fulano. Pega meu contato. É certo? Aí eu pego o contato. Aí o contatinho para lá, contatinho para cá. Dá um pouquinho, não vigiei, me entreguei ao pecado. Porque a cobiça gera o... Por isso que muitos estão em pecado de adultério dentro da igreja. Porque não vigiaram. Que na hora que veio a tentação, a cobiça, ele não repreendeu, não foi orar, não foi vigiar, não afastou. Irmão, se aqui está o pecado, não passa aqui não, passa longe lá. Se aquele lugar ali tem um ponto ali que vai te atrair, que vai te derrubar, dá a volta, filho. Mude de endereço lá, dá a volta lá, para você não ver a pessoa, não encontrar. Evita o pecado. Se alguém chega para fofocar para você, você, irmão, pelo amor de Deus, irmão, vamos orar. Isso não é de Deus não, irmão. Falar dos outros, falar mal dos outros não é de Deus não. A tentação de roubar, irmão. Pensa que tem gente que gosta de roubar. Eu estou falando de crente. Crente, ó, não pode ver nada. Tentação. Porque não vigiou. Tudo aquilo que te atrai a pecar, te atrai a afastar de Deus, qual é o comportamento? É ir para o joelho, jejuar, orar, vigiar principalmente. Por isso que a palavra vigilância vem antes de orar. Não é orar e vigiar não, irmão. Que tem gente que ora, quando levanta, está falando palavrão, está contando mentira, está fazendo fofoca, está enganando os outros. Oração de tolo, sacrifício de tolo, que Deus não aceitou. Por isso que Deus fala, vigia. Nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, vigia, vigilância, daquilo que você está vendo. Você sabe por quê?
Às vezes ninguém está vendo o que você vê, o que você faz, o que você deseja. Mas Ele vê tudo. E tudo está registrado. Nada escapa dos olhos de Deus. Tudo que nós fazemos sobre essa terra, Ele está vendo. Está registrado, seja bom ou seja mal. Por isso que o crente tem que vigiar. Tem que repreender o pecado. Porque com o pecado, meu irmão, não vai para o céu. Você pode ficar na igreja a vida inteira. Se Jesus voltar, você fica. Porque no céu não entra pecado. E aquele que se entrega à tentação está em pecado. No versículo 15, Tiago vem mostrando aqui uma sequência. Primeiro, a cobiça traz um desejo desordenado. Você se entregou à cobiça. Você não consegue parar de pensar naquilo. Você não para de alimentar aquilo. Chega um momento assim, eu tenho que conceber essa vontade que eu estou nela. Depois que você entrega a cobiça gera na sua vida um pecado. E o pecado vai te levar à morte. A primeira morte é espiritual. Você vem para a igreja, ou você dobra o seu joelho, ou você abre a Bíblia, está seco. Não sente nada. Não sente mais a presença dele. Vem para um culto, do jeito que entra, sai, está vazio. Porque se você não arrepender, você está morto espiritualmente. E se você não consertar, se nós não consertarmos, não arrepender do nosso pecado, leva também à morte física. Por isso que lá a carta de Paulo aos 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, fala, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que muitos fracos e doentes que dormem? Porque estão em pecado. O pecado gerou morte espiritual. Eles estão na igreja, mas não sentem a presença. Eles fazem a obra, mas não sentem mais a presença. Não fala com Deus. Não tem mais intimidade com Deus. O culto está fervoroso. Deus está operando, Deus está falando, Deus está agindo. Ele tem igual a madeira, não sente nada. Pode cantar, canta da boca para fora. Da boca para fora. Porque está afastado de Deus. Se não arrepender do seu pecado, está morto espiritualmente. Tiago vem trazendo uma seriedade do pecado. Ele trata que o pecado é como algo, não é um algo pequeno. Ele mostra como um processo destrutivo e fatal na vida do ser humano. O pecado é algo destrutivo e fatal na vida do ser humano. O crente não pode alimentar a cobiça no coração. Nós devemos interromper o ciclo antes que ele transforme em pecado. O pecado bateu na nossa porta. Qual o dever do cristão? Senhor, tem misericórdia. Eu vou orar. Meu Deus, tira isso de mim. Tira isso dos meus pensamentos. Tira isso da minha vida. Senhor, me brinda meus pensamentos com o teu sangue. Repreende esse mal. Não alimente a cobiça no seu coração. O pecado tem um processo perigoso que devemos interromper antes que traga consequências fatais. Meus amados, toda vez que vier a tentação,
Você faz uma comparação. Gente, vale a pena eu ceder essa tentação por tudo que Deus fez por mim? Será que vale a pena eu ter meia hora de prazer ali e o resto da minha vida, às vezes, no inferno? Será que vale a pena eu trocar esse prato de lentilha por uma vida eterna com Jesus? Toda vez que a tentação bater na sua porta, você faz a comparação, se vale a pena você entregar a sua vida para aquela tentação. Será que vale a pena eu experimentar isso? Tudo que Deus fez por mim, Ele faz. O preço que Ele pagou para a minha vida. Ele perdoou os meus pecados, transformou a minha vida, escreveu meu nome no livro da vida. E fez uma promessa que vai voltar para me buscar, para ir morar nas mansões celestiais. Será que vale a pena eu trocar as bênçãos eternas por um prato de lentilha? Porque tentação é um prato de lentilha. Pode ser até bonito, mas o seu miolo é podre e te leva para o inferno. Toda vez que vier a tentação, irmãos, corre para os pés de Jesus. Vai orar, vai ler a Bíblia. Toda vez que vier maus pensamentos, em pensamento mesmo você repreende. Você fala, em nome de Jesus, eu te repreendo. Pensamentos pecaminosos, você está repreendido em nome de Jesus. Passa, irmão, vai embora. Mas se você deixar que esse pensamento começar a alimentar ele, vira o que é uma cobiça, e a cobiça gera o pecado. Todo pensamento que você começa a alimentar ele, você cria um desejo no seu coração de praticar. E o único meio da gente vencer a tentação é sermos crentes vigilantes. Ser crentes que oram, que jejuam, que meditam na palavra. Que nós sejamos fiéis nas provações e que nós vigiamos contra a tentação. O que Jesus disse contra a tentação? Jesus disse para a gente enfrentar a tentação? Ele falou isso? Em mim vocês podem enfrentar a tentação. Jesus disse isso? Não. Jesus disse, hein? Foge. Foge da tentação. Não existe essa, eu estou fervoroso. Eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Pode vir tentação. Que aqui é ruim para você, eu bato de frente. Não vai não que você cai. Devemos fazer como José. Fugir. Sair fora da aparência do mal. Porque muitos que estavam dentro da igreja, cheios da presença de Deus, estão lá fora, não conseguem mais voltar. Outros, né, Bruno? Morreram, né? Outros saíram da igreja e foram para o mundo do crime e lá se foram. Crente não pode brincar com o pecado. Não brinque com o pecado, irmão. Se o pecado bater na sua porta, repreenda. E sai fora. Amém? Glória a Jesus. Então esse foi um resumo sobre tentação. Que nós possamos continuar, permanecer crentes fiéis na presença do Senhor. Amém? Sábado, às 11 horas, EBD Debate na rádio